E aí vamos pra matéria que me fez gaitar, gente. Vocês vão adorar essa matéria. Eu não vou ler ela toda porque ela é bem longa, só que eu achei ela uma delícia de ler. BBC. Atahualpa Americi. Cubanos têm privilégio que ninguém mais tem nos Estados Unidos. De socióloga. Gente, é uma pesquisa de uma socióloga estadunidense que não tem a menor simpatia por Cuba. Só que a pesquisa dela revelou umas coisas que o viés da BBC não consegue quebrar. Então eu gaitei lendo isso aqui, porque o viés da matéria é tão fuderosamente contrário a Cuba, e a pesquisadora não compra. Então talvez vocês não saibam, mas imigrantes cubanos são tratados com muita diferença nos Estados Unidos. E é isso que essa pesquisadora levantou, né? Poucas vezes um trabalho acadêmico causou tanta polêmica na Flórida quanto o mais recente livro da socióloga americana Susan Eckstein. Eckstein é professora do Departamento de Sociologia da Universidade de Boston e é especializada nas relações Cuba-Estados Unidos. Em entrevista à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC, a acadêmica afirma que levou 6 anos de pesquisa para escrever o seu livro Cuban Privilege, The Making of Immigrant Inequality in America. Tradução livre, Privilégio Cubano, a construção da desigualdade migratória nos Estados Unidos. O livro analisa a evolução dos direitos e benefícios que cubanos migrando para os Estados Unidos gozam por lei desde 59, ano do triunfo da Revolução de Fidel, bem diferentes dos que recaem sobre imigrantes de outros países da América Latina e Caribe. Quando Eckstein foi a Miami lançar o livro, membros da direita da diáspora cubana, vulgo gusanos, lhe declararam guerra, fazendo com que uma palestra em uma livraria fosse cancelada por questões de segurança. Na Universidade Internacional da Flórida, onde ocorreu sua palestra mais importante, dezenas de pessoas protestaram do lado de fora. O evento também ocorreu em um ambiente hostil, com constantes acusações de que Eckstein era cúmplice do regime cubano. Gente, essa entrevista é uma delícia, cara. Porque você vê duas pessoas que não são favoráveis ao regime cubano só falando um negócio chamado verdade. É só isso. Ela só pesquisou. Então, aqui eu não vou ler as primeiras perguntas porque elas não são tão relevantes. Você esperava essa reação? Por que dedicar esse tema? No seu trabalho, você compara migrantes cubanos e haitianos. Eu estava interessada no tratamento diferente que Washington dá às duas nacionalidades, que vivem em duas ilhas vizinhas. Os haitianos são deportados enquanto os cubanos recebem status especial de refugiado. O que é privilégio cubano? Vamos lá. Refere-se aos direitos ou benefícios que os Estados Unidos concederam aos cubanos ao longo dos anos. Esses privilégios têm sido políticos, econômicos e sociais. O termo tenta definir essa situação única para cubanos. Aqui o Fidel com o filho da puta aqui, né? Como ele começou? Como uma história da Guerra Fria. O presidente Eisenhower não tolerava uma revolução a 90 milhas do seu território e começou a receber cubanos assumindo que eles iriam voltar para Cuba. As autoridades tentaram treiná-los para a invasão da Baía dos Porcos em 61. Quando ela falha, esses cubanos ficam e ganham mais benefícios especiais sobre o programa de refugiados mais generoso da história dos Estados Unidos, incluindo faculdade gratuita, treinamento vocacional, auxílio para colocação no mercado de trabalho. Esse pacote exclui imigrantes de outros países. Gente, quem nos Estados Unidos tem faculdade gratuita, treinamento vocacional e auxílio para colocação no mercado de trabalho? Nem estadunidense tem isso. Mas os refugiados cubanos têm. Refugiados, entre aspas, né? Se você fosse cubano, só de vir para os Estados Unidos já adquiriu o status de refugiado. Por que esses benefícios? O objetivo era tentar derrubar o regime de Castro. Direto e reto. Ela nem pestanejou. O objetivo era derrubar a experiência cubana. Primeiro, privando Cuba de seu melhor e mais brilhante capital humano, para que não sobrevivesse. Isso falhou porque o regime treinou um novo grupo de pessoas. Além disso, aqueles formados nos Estados Unidos seriam bons candidatos com posição favorável, política favorável a Washington, de voltar a liderar Cuba após a suposta queda de Castro. Vocês entenderam a questão aqui? Era levar a galera para os Estados Unidos, fazer um monte de gusano e quando o regime caísse, encher de gusano lá para governar a favor dos Estados Unidos. E como esse privilégio, entre aspas, evoluiu? John Kennedy expandiu massivamente o programa de refugiados. Lyndon Johnson aproveitou a lei de ajuste cubano de 66, permitindo que qualquer cubano nos Estados Unidos obtivesse status legal permanente de cidadania americana. Gente, novamente, que outro imigrante caribenho ou latino recebe status de cidadania quando põe os pés lá? Essa lei foi a mais decisiva e ainda está em vigor. Outra mudança importante foi como o presidente Clinton, que passou a repatriar migrantes cubanos capturados no mar pela lei conhecida como pés secos, pés molhados. No livro, você afirma que a maioria dos migrantes cubanos que se estabelecem nos Estados Unidos como refugiados não são refugiados. Eles não são refugiados. Na realidade, depois da Revolução, Cuba não deixou sair seus presos políticos. Por isso foi muito difícil para as verdadeiras vítimas do regime de Castro obterem asilo fora do país. Não vou entrar no mérito aqui da palavra vítima, tá? Os que vinham aos Estados Unidos faziam-no geralmente para se juntar às famílias, algo que era muito mais difícil para os imigrantes de outros países conseguirem. Voltemos às controvérsias sobre seu livro. Alguns ativistas em Miami a acusam de simpatizar com o governo cubano. E isso é completamente irrelevante para o meu livro. Esse livro não é sobre Cuba, mas sobre uma política de imigração dos Estados Unidos e ponto final. Esse tipo de acusação tem um único objetivo de me difamar.
Eu fui criticada por dizer que os migrantes cubanos não são realmente refugiados. Li a definição das Nações Unidas sobre o que é um refugiado e também li como, ao longo dos anos, os Estados Unidos mudaram seus critérios sobre condição de refugiado exclusivamente para cubanos. Eu escrevo o que acontece, não é minha visão pessoal. Meu livro não é um manifesto, é um trabalho acadêmico, o qual eu dediquei 6 anos de pesquisa. Gente, é lindo isso aqui. É lindo. A mulher não tem a menor simpatia por Cuba. Ela só pesquisou e mostrou o que ela pesquisou. Foi só isso. Receba. Seus críticos argumentam que cubanos não podem ser comparados com pessoas de outros países da região porque, diferente desses, vivem há 60 anos sob uma ditadura que restringe oportunidades econômicas e políticas. Não estou tentando justificar as políticas do governo cubano, mas Cuba não é o único país que sofre com um regime repressivo e mesmo assim os cubanos têm privilégio que ninguém mais tem. Mesmo se você acreditar que Cuba tem um regime, entre aspas, repressivo, tem vários outros países que também têm e não tem nenhum privilégio assim para as outras pessoas. A buzina vai tocar nesse texto pra caralho. E assim, pelo amor de Deus, né, gente? Desde quando os Estados Unidos se preocupam se o governo é repressivo ou não? Um dos maiores parceiros econômicos dos Estados Unidos é a Arábia Saudita, né, velho? Fora todas as ditaduras que os Estados Unidos implantou na América Latina, né? Brasil, Argentina, Chile. Por favor, né? Esse papo aqui não cola com a gente. Outro dardo lançado contra você. Ao contrário de outros países, Cuba penaliza as imigrações ilegais e, sobretudo em outros tempos, reprimiu e marginalizou quem voltou depois de ter fugido. Isso não é motivo suficiente para considerá-los todos refugiados? Resposta dela: eu não acho que esse argumento se sustenta hoje. Décadas atrás poderia até ser válido, mas não mais. A política cubana em relação aos que partem tem variado ao longo do tempo. Quando a tensão política aumenta, o governo até permite que as pessoas saiam de forma velada. Isso aconteceu na crise Mariel de 1980 e vemos que está acontecendo agora também. Se afirma que em determinado momento a política externa passou para segundo plano e a política interna dos Estados Unidos se tornou motor do privilégio cubano. Como isso aconteceu? Com o fim da Guerra Fria, a política externa deixou de ser um argumento para privilegiar os cubanos. Os benefícios anteriores ajudaram os cubanos a adquirir educação, riqueza e direitos políticos. E a comunidade estava concentrada na Flórida, que ganhou destaque na política americana ao se tornar o terceiro estado mais decisivo nas eleições. Republicanos e democratas consideram fundamental conquistar a Flórida para chegar ao poder e para isso precisam de votos dos cubanos, os quais procuram atrair concedendo cada vez mais benefícios à comunidade. Gente, os cubanos que moram na Flórida votam maciçamente nos republicanos, geralmente. Como o privilégio cubano influenciou os Estados Unidos? Embora o objetivo inicial das medidas não tenha sido alcançado, Flórida e Miami, em particular, se beneficiaram das capacidades trazidas pelos cubanos. Entre outras coisas, eles ajudaram a transformar Miami de uma pequena cidade em uma grande metrópole. Por outro lado, os afro-americanos locais sofreram no processo, porque os cubanos receberam um tratamento favorável nos mundos acadêmicos e trabalhista. Não foi intencional, mas parte do privilégio cubano ocorreu às custas dos nascidos americanos, em particular dos afro-americanos. Não foi intencional. Marginalizar afro-americanos nos Estados Unidos não é nada intencional. É um baita de um acidente de percurso aí de uns 300 anos de idade, né? Eu tenho certeza que não houve nunca a intenção de nenhum negro americano ser desprivilegiado. Isso não foi a intenção. Gente, foi absolutamente a intenção, tá? Como influenciou Cuba? Acima de tudo, contribuiu para que Cuba perdesse muito capital humano. Hoje, muitas pessoas querem sair do país. Me pergunto o que será de Cuba, se o país vai continuar sendo um desastre como está hoje, carente de recursos humanos capacitados para gerar riqueza. Novamente, ela não tem nenhuma simpatia por Cuba, por isso que faz o argumento dela ser tão forte. E não é só isso, tá? Cuba tem problemas, não é por falta de pessoas também. É também falta de pessoas. Mas não é só isso. Os problemas são mais profundos e vêm desde a época da União Soviética. No ano passado, mais de 250 mil cubanos fugiram para os Estados Unidos, um recorde histórico, como o privilégio cubano influenciou esse êxito. Na última semana no cargo, Barack Obama pôs fim ao direito de entrada livre e temporária, que era exclusivo para os cubanos. Assim, os migrantes da ilha começaram a recorrer a uma nova via, pedido de asilo. Como os casos de asilo geralmente levam anos para serem resolvidos, depois de um ano, os cubanos usam a lei de ajuste cubano para se tornarem residentes permanentes. O presidente Biden estendeu recentemente para 2 anos o direito de entrada em liberdade temporária de venezuelanos, haitianos, nicaragüenses e cubanos. Mas apenas esses últimos podem, em um ano, recorrer à lei de ajuste cubano para consolidar seus direitos de longo prazo nos Estados Unidos. E também, uma vez nos Estados Unidos, apenas cubanos se qualificam para receber benefícios sociais. Gente, é arrebatador isso aqui. Tá muito claro a questão. Todos os outros migrantes latinos sofrem uma dificuldade imensa. São deportados, têm que entrar por coiote e o diabo. Os cubanos entram, ganham green card, ganham emprego e ganham educação. Isso tudo pra antagonizar a experiência cubana. E a experiência cubana vive. Por isso que a gente sempre tem que dizer, o povo cubano é fantástico. E a experiência socialista cubana tem um apoio maciço da população. É loucura, sabe? Pesquisador sério é outra coisa. E ela deixa a ideologia dela transparecer claramente. Ela acha Cuba um regime autoritário, ela acha que Cuba é um desastre, ela acha que as pessoas fugiram lá porque é um regime ditatorial. Só que a pesquisa dela mostra como as coisas são, né? Exato, eles ganham tudo nos Estados Unidos e é por isso que os cubanos que moram nos Estados Unidos são tão críticos a Cuba. Mas é isso, eu achei essa matéria muito, muito legal. E fica a dica aí da fonte, né?